No século XV, os navegadores de Portugal e da Espanha foram pioneiros nas viagens marítimas de longa distância feitas por europeus. Viajando pelo mundo, esses navegadores levaram consigo traços de sua cultura, como sua língua, religião, roupas e hábitos alimentares. Da mesma forma, os povos da África, América e Ásia também transmitiram suas culturas aos europeus. Essa relação entre povos de diversos continentes gerou encontros e conflitos que marcaram a Idade Moderna e estão presentes na atualidade. Financiados pelo Estado, os navegadores portugueses foram os primeiros a realizar viagens marítimas de longa distância no Oceano Atlântico nos tempos modernos. Segundo historiadores, o pioneirismo português foi impulsionado por aspectos como a experiência com navegações, a posição geográfica de Portugal, a sua centralização política e o interesse de diversos grupos sociais. Desde o século XIII, os portugueses participavam do comércio marítimo europeu, e Lisboa foi se transformando em um dos portos mais movimentados da Europa. Já a posição política de Portugal contava com acesso livre ao Atlântico, bons ventos e correntes marítimas favoráveis à navegação. Na época, Portugal já era um estado independente e unificado, com um governo capaz de financiar um projeto complexo e caro como a expansão marítima, e também o interesse de diversos grupos sociais. A expansão se tornou um projeto que despertou o interesse de comerciantes, nobres, membros da Igreja e trabalhadores de Portugal. A expansão era uma oportunidade para acumular riquezas, adquirir prestígio e difundir a fé católica. Durante a expansão, membros da Igreja Católica participaram ativamente da organização, do financiamento e da ação colonizadora. O interesse em difundir a fé católica poderia levar à conquista de novos fiéis no Novo Mundo. Diversas inovações técnicas contribuíram para o desenvolvimento das navegações feitas pelos europeus nos séculos XV e XVI. Eram inovações relacionadas principalmente aos tipos de embarcações e as formas para se orientar no mar, como, por exemplo, a caravela portuguesa, a cartografia, a bússola e o astrolábio, que possibilitaram aos grandes navegadores a conquista do Novo Mundo. Em 1415, os portugueses conquistaram e saquearam Ceuta, que era um importante centro comercial dominado pelos muçulmanos no norte da África. Essa conquista é considerada o início da expansão marítima portuguesa. Os navegadores portugueses levaram mais de 80 anos para conquistar a costa da África. Durante esse processo, os portugueses criaram feitorias para o comércio de ouro, sal, ferro, marfim, tecidos, escravos e etc. O comércio de produtos e de seres humanos enriqueceu a burguesia e a coroa portuguesa, financiando a continuidade da expansão. Assim, realizava-se um grande objetivo: encontrar um novo caminho para o Oriente e romper com o monopólio comercial dos italianos. Em 1500, o governo português enviou uma esquadra à Índia com a intenção de estabelecer comércio com os povos do Oriente. No decorrer da viagem, os navios da esquadra de Cabral afastaram-se bastante da costa africana, indo em direção às terras americanas. Na tarde de 22 de abril de 1500, os marinheiros portugueses avistaram as terras do atual estado da Bahia, próximo a Porto Seguro. O lugar era povoado por indígenas e recebeu o nome de Vera Cruz. Porém, esse nome quase não foi usado. Durante anos, os europeus chamaram esse território de Terra de Santa Cruz, Terra dos Papagaios ou Brasil. O nome Brasil começou a ser usado nas primeiras décadas do século XVI. Esse nome foi associado à árvore pau-brasil. Os comerciantes desse material foram chamados de brasileiros, mas essa expressão passou a designar, com o tempo, os colonos nascidos no Brasil. A economia da colônia portuguesa era baseada no extrativismo. O principal produto era o pau-brasil, que era recolhido pelos indígenas e estocados em feitorias, que serviam para armazenar os produtos para a metrópole portuguesa.
A ocupação portuguesa aumentou depois da metade do século XVI, diversificando as atividades econômicas, sendo produzido agora o açúcar, com destaque para as capitanias de Pernambuco e São Vicente, tabaco na Bahia, que era trocado por escravos africanos, e o algodão. A mão de obra primeiramente foi escrava indígena e depois escrava africana, devido ao grande comércio desses seres humanos, que gerava lucro para quem praticava. As capitanias hereditárias foi a primeira divisão administrativa e territorial implantada pelos portugueses durante a colonização da América Portuguesa. Eram comandadas por pessoas de confiança do reino, chamados senhores de engenho. Eram soberanos em seus territórios. Esse modelo político não deu muito certo. Podemos dizer que apenas as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram. Em 1549 foi instalado um governo geral em Salvador, Bahia, que incentivou as catequeses indígenas e resolveu boa parte dos conflitos entre brancos e indígenas, além de estimular o uso de escravos negros. A sociedade da colônia portuguesa seguia os moldes patriarcais. Era basicamente dividida em homens brancos, senhores de engenho, índios catequizados e negros africanos, escravizados e mestiços. No final do século XV, o governo espanhol financiou o projeto de navegação do genovês Cristóvão Colombo. Esse navegador pretendia chegar às Índias percorrendo uma rota diferente da que foi usada pelos portugueses. Em 12 de outubro de 1492, chegaram à terra que pensavam ser as Índias. Por isso chamaram seus habitantes de índios. Mas o lugar em que aportaram era uma ilha no Caribe, no Mar do Caribe, chamado pelos nativos de Guaianaim, e a qual os espanhóis deram o nome de São Salvador. Colombo retornou à Espanha e nos anos seguintes comandou mais 3 viagens pelo Atlântico, sempre acreditando que havia chegado à Índia. Morreu sem saber que chegara a outro continente. Somente com as viagens de outros navegadores, sobretudo do Florentino Américo Vespúcio, é que o engano foi esclarecido. O continente passou a ser chamado de América, em homenagem a esse navegador. Os governantes de Portugal e da Espanha quase entraram em conflito para assegurar a posse das novas terras. Por fim, assinaram um acordo na cidade espanhola de Tordesilhas, em 1494. Por esse acordo, conhecido como Tratado de Tordesilhas, traçou-se uma linha imaginária que passava a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. As terras a oeste da linha pertenciam à Espanha, enquanto as terras a leste seriam de Portugal. A economia da colônia espanhola divergia de acordo com o território explorado. Nas regiões centrais da América do Sul, desenvolveram uma alta produção da prata, como na Bolívia. Já no México, produzia-se ouro. Em lugares sem a presença de minérios, financiava-se a produção de gêneros tropicais, como café, cacau, açúcar e tabaco. A sua mão de obra era baseada nas tradicionais formas de trabalho dos povos nativos. Mita era um serviço prestado pelos indígenas que durava cerca de 1 ano. Já a encomienda era usado nas áreas agrícolas, onde o donatário da terra tinha o direito sobre a terra e seus habitantes, que também trabalhavam durante um período nessas terras. A política na colônia espanhola funcionava como na colônia portuguesa. Quem chegasse primeiro nas terras recebia a sua posse e poderia administrá-la. Com o avanço da exploração, houve diversas rebeliões, provocando mudanças na administração colonial, fundando assim os vice-reinos nas áreas centrais e as capitanias gerais no litoral e fronteiras. A sociedade colonial espanhola era dividida basicamente em 3 grupos. O primeiro deles, a base, era formado por indígenas e escravos.
Esses eram os mais excluídos da maior parte da vida social da colônia. Seguido deles, temos os crioulos, que eram filhos de espanhóis nascidos na colônia. Costumavam ser donos de minas ou fazendeiros, representando a elite econômica, também chamado de elite crioula. Dominavam também as câmaras municipais, exercendo influência nas colônias. O topo dessa sociedade estava os chapetones. Eram espanhóis nascidos na metrópole, ou seja, na Espanha, e vinham para a colônia como administradores reais ou com altos cargos oficiais do exército. Haviam conflitos entre os crioulos e os chapetones.